Boa tarde, queridos irmãos da Igreja Batista Oceânica de Itaipuaçu. Hoje, dia 2 de setembro, estamos aqui ainda comemorando 8 anos de aniversário da nossa igreja. Então, eu gostaria de convidá-los, você que está aí em casa, participando conosco do culto hoje à noite, que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Nós iremos ler aqui dos versículos 1 até o 6 e concluindo depois os versículos 57 e 58. Texto maravilhoso da Palavra de Deus. Tenho certeza que vai edificar a sua vida, vai nos trazer aí um momento de reflexão e fazer com que a gente pense mais na importância de estarmos refletindo a Palavra do Senhor no nosso dia a dia. Fala sobre a ressurreição de Cristo. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que apeguem firmemente a palavra que lhes preguei. Versículos 3 em diante. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. O apóstolo Paulo vai então ensinar aos crentes da igreja de Corinto a importância de se apegar à palavra de Deus, de se firmar no evangelho genuíno, na graça do Senhor, que eles tinham recebido do próprio apóstolo, e o apóstolo está dizendo que recebeu do Senhor. E agora então eles tinham uma âncora firme em quem acreditar e em que se firmar. Eles não estavam agora apenas à mercê de informações, de teorias ou de relatos, mas eles estavam ouvindo o evangelho genuíno e verdadeiro do próprio apóstolo Paulo, que o recebeu do Senhor Jesus. Paulo, então, ele vai ensinar sobre a ressurreição segundo as Escrituras. Ele vai, então, fundamentar a sua tese, a sua defesa, a sua explicação na palavra, nas Escrituras. E isso é muito importante porque no primeiro e segundo século da era cristã, além dos judaizantes, dos fariseus, havia um grupo em Israel chamado saduceus, partido político religioso muito influente, e uma das coisas que eles pregavam é que não havia ressurreição. E agora o apóstolo Paulo, então, está ensinando, está discipulando esses novos crentes, a fim de consolidá-los na fé em Jesus, e falando para eles, olha, segundo a Escritura, Cristo morreu por nós, e segundo a Escritura, ele ressuscitou. E diz também que ele está à direita do Pai e intercede por nós. Isso não é maravilhoso? Em dias de tantas dificuldades e notícias ruins e até notícias falsas, nós temos a verdade da palavra de Deus nos trazendo boas notícias, que nos traz encorajamento, consolação em saber que nós temos um Cristo que morreu por nós, mas que ressuscitou, que está vivo e que quer interagir com você. Nós temos esse acesso à graça de Deus, essa amizade, esse relacionamento, que nos permite, então, ser orientados, corrigidos, consolados. Nós podemos, então, contar com Deus vivo, que venceu a morte por nós, que está à direita do Pai e intercede por cada um dos seus filhos, dos seus servos. Então, aqui, a ressurreição de Cristo é, assim, uma doutrina muito importante para a igreja hoje. Nós colocamos a nossa fé num Cristo que morreu, mas sobretudo no Cristo que venceu a morte, ressuscitou segundo as Escrituras
está à direita do Pai e intercede por nós. Diz aqui, como prova, que ele apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, diz o versículo 6. E mais adiante diz que ele apareceu a Tiago, apareceu também a mim. Diz assim, de maneira bastante interessante, o apóstolo Paulo, dizendo: depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Então, o apóstolo Paulo, ele é testemunha, esteve face a face com o Senhor, recebeu esse evangelho maravilhoso e poderoso, e agora ele está transmitindo àquela igreja, que é como se ele estivesse escrevendo hoje para a nossa Igreja Batista Oceânica, falando: meus queridos irmãos, continuem perseverando na fé em Jesus, que morreu por vocês, que morreu por nós, que ressuscitou. Nós temos, portanto, um Deus vivo. No final do capítulo 15, vai fazer citação aqui o apóstolo ao hino que nós também aprendemos algumas décadas passadas, né? Um cântico que dizia assim: morte, onde está a morte, a sua vitória? Jesus ressuscitou. E isso é bem baseado aqui na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 55. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Então, todo o capítulo 15, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que nós devemos confiar, acreditar, permanecer firme à palavra que recebemos. E essa palavra nos diz que o Jesus que morreu por nós ressuscitou, é, portanto, um Deus vivo, que se importa com você, que se interessa por sua causa, que conhece o seu coração e sabe das suas necessidades e tem os recursos, tem toda a sabedoria e todo o poder e promete estar conosco em todo o tempo, a fim de nos cercar, a fim de nos proteger da violência, da corrupção, de todos os perigos, dos acidentes. E assim nós oramos todos os dias com essa expectativa: Senhor, nos dê livramentos, nos dê saúde, nos abençoe em nossos negócios, em nosso trabalho, porque nós nos relacionamos com Jesus que ressuscitou. Ele venceu a morte por nós e a morte não tem mais efeito sobre a nossa vida. Portanto, nada pode nos trazer a ameaça ou medo. Não ficamos paralisados pelo medo. E é interessante que quando vai concluir esse texto, falando desse assunto, morte e ressurreição, e segundo as Escrituras, o nosso Cristo ressuscitou, está vivo, nós cremos nisso, nós convivemos com Ele, e Ele nos vivificou exatamente por isso, porque Ele venceu a morte e é um Deus vivo. No versículo 57 diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aquele que venceu a morte é um Deus vitorioso. Ele também nos concede a vitória sobre a oposição, sobre a morte, sobre o pecado, sobre o mundo, sobre toda a aflição, sobre toda a adversidade. Ele nos conduz em triunfo, porque Ele é um Deus que teve a experiência. Ele enfrentou tudo isso e saiu vitorioso. Ele é um Deus vitorioso. Concluindo o versículo 58, esse hino sobre a ressurreição de Jesus, diz assim: meus amados irmãos, a fim de nos encorajar, e eu me dirijo à Igreja Batista Oceânica, que você possa ouvir essas palavras tão atuais hoje, e quando nós estamos comemorando aí mais um aniversário, 8º aniversário, temos passado por tantas lutas e aflições, enfermidades, emprego, problemas familiares, tantas violência, corrupção, tanta coisa que inventamos neste mundo hoje em dia, mas nós temos do outro lado essa palavra de consolação, de encorajamento, que vai nos estimular a perseverar caminhando com Jesus e fazendo a vontade dele, nos apegando à sua palavra cada vez mais. Meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil.
E por que não será inútil? Porque nós cremos na ressurreição. Nós servimos ao Senhor e sabemos que estaremos para sempre com Ele. E por isso nosso trabalho não é vão. Por isso, tudo aquilo que vier à sua mão para fazer, conforme as Escrituras dizem, faça de todo o seu coração, servindo com alegria ao Senhor, porque a sua obra está sendo percebida e será recompensada pelo próprio Deus. Então, termino com esse versículo 58, na Bíblia Viva, que ela é bem esclarecedora na paráfrase, e ela vai trazer, então, assim, de maneira bem clara, ele fala assim: meus queridos irmãos, já que é certa a vitória futura, porque nós vencemos a morte e cremos na ressurreição de Jesus na nossa, sejam fortes e firmes, sempre produzindo muito no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é desperdiçado, como aconteceria se não houvesse ressurreição. Então, queridos irmãos, vivemos aqui apegando-nos à palavra de Deus e estaremos com Ele para sempre no céu. Sirva ao Senhor com alegria, com todas as suas forças, e que o Senhor te recompense rica e abundantemente em nome de Jesus. Um abraço. 11, 12.